o tema talvez poderia ser o bebê esperado. Por quê? Porque eu vou colocar para você aqui algo muito interessante, que a gente vai fazer uma rápida retomada na Escritura. Começando ali em Adão e Eva novamente. Nós sabemos que Adão e Eva, influenciados, enganados por uma serpente, eles desobedeceram a Deus, eles quebraram uma aliança com Deus. E a partir do momento que eles quebraram essa aliança, a humanidade se desestruturou, porque a humanidade está representada nesse casal. A partir desse momento, gente, acompanha comigo o raciocínio. Vá se colocando ali, tenta pensar ali como que começa a acontecer. Uma humanidade representada no casal que tinha tudo, não faltava nada, não tinha processo terríveis de morte, de enfermidade. Eles tinham paz, alegria, justiça, habitação, e mais do que tudo isso, eles tinham a presença do próprio Deus, aonde a vida deles vinha disso, do próprio Criador. Deus, ele enchia o Éden onde eles estavam. Eles não tinham falta da presença de Deus. E outro, ainda tinha um encontro no final do dia, marcado no escritório ali, do Éden, no finalzinho da tarde. Deus se encontrava com eles todos os dias para falar ainda coisas mais pessoais e particulares. E esse casal, eles quebram isso, e eles então começam a sofrer as consequências de quebrar uma aliança com Deus. E não só eles, a humanidade sofre até hoje essa consequência. E quais são? Vamos falar algumas. Eles começam então a ter o que? O primeiro problema deles: eles não têm mais a presença de Deus. O vazio se instala na humanidade, se instala na existência humana, até hoje, Porque as pessoas têm aquele interesse de ficar preenchendo a vida com um monte de coisa, porque existe uma sensação de um vazio existencial, e a gente precisa preencher isso com alguma coisa, para dar, parece que, sensação de que eu estou vivo, de que eu estou aqui nessa terra, tenho algum propósito, faz algum sentido. Mas a humanidade está nesse vácuo existencial, porque ela perdeu esse Deus Criador. Mas não só isso, desestabilizou, desarmonizou o casamento dos dois, desarmonizou os relacionamentos sociais, desarmonizou a criação, desarmonizou a terra, gente. A terra que produzia, sem muito trabalho, estava lá, nem Deus que plantou, só dava fruto, eles colhiam e comiam. Veio peste, praga, espinho, tudo que a gente tem aí na nossa terra hoje, dificuldade, para plantar. O clima se desestabilizou, chuva não vem mais na época certa, quando vem, vem demais. Meu irmão, virou um problema que a gente vive hoje, ou não é que nós estamos falando? Pandemias, endemias, pestes, pragas. A humanidade foi, e o universo foi desestruturado, desequilibrado, desarmonizado, porque o ser humano quebrou um pacto com o seu Criador. Essas são as consequências que nós sofremos até hoje. Tudo isso que nós falamos, outras coisas piores ainda: a maldade do coração do homem, a violência, a injustiça, autoridades tiranas, opressoras, desgraças, egoísmo, a soberba, tristeza. Então, gente, tudo isso, eu estou falando grego ou estou falando coisa que está aí na nossa frente do dia a dia? Mas não tem coisa boa? Tem, porque ficou parte de coisas ainda da imagem de Deus em nós, que preserva aquilo que tem de bom em nós. Mas essa imagem foi completamente manchada, respingada. É como um espelho, que você olha perfeitamente a sua imagem. Você joga uma pedra, ele deforma. Está lá um pedacinho da tua imagem, mas não é você, está deformado. A pedra foi e quebrou a imagem de Deus, e ela deforma. A gente consegue perceber: opa, tem coisa boa ali naquele ser humano ainda, tem um pedacinho de Deus, mas também tem a coisa ruim, porque a natureza do ser humano foi corrompida. Então, e não é só a dos outros não, é a minha também, tá? É verdade, aquele irmão tem uma natureza ruim. Não, meu irmão, eu estou falando de você e de mim. Eu tenho uma natureza ruim, você também. Eu sou difícil, você também. Por isso que a gente tem problema na igreja, porque nós somos difíceis. Não é o outro que é você que é difícil, sou eu. Se a gente não encarar assim, a gente sempre coloca a culpa nos outros, como que a gente fosse perfeito. Não, você não é, nem eu. Por isso existe o perdão,
o amor cristão, o diálogo que deve ser o diálogo cristão de conversar as coisas e resolver, porque todo mundo está quebrado ainda. E não é porque se converteu que está totalmente reestruturado, ainda não. Já viu falar, o pessoal que estuda comigo sabe, né? O do já e ainda não. Se você não viu, um dia eu prego sobre isso aqui. Já e ainda não. Você já foi salvo, mas ainda não. Você já tem a vida eterna, mas ainda não. O reino de Deus já iniciou, mas ainda não. O que é isso? Vai ficar curioso, tá bom? Um dia eu falo sobre isso. E vamos lá. E lá naquele momento, Deus, graças a Ele mesmo, Ele faz uma promessa. E Ele fala um negócio seguinte: essa baderna que vocês fizeram aí, eu vou corrigir. Vai nascer um bebê de uma mulher. Vai nascer um descendente da mulher que vai destruir a descendência da serpente. Vai destruir o estrago que a serpente fez no meio da humanidade. Preste atenção no que eu estou te falando. Imagine, gente, você já imaginou? Coloca lá você, usufrui a presença de Deus, riqueza. Imagine uma vida que você queria ter perfeita. Adão tinha. De repente, ele sai fora, é jogado, lançado fora do Éden, do jardim. O suor começa a correr, as necessidades começam a bater, dificuldade, tristeza. Que tristeza? Eu nunca senti isso. Problemas psicológicos, jogar a culpa no outro e não assumir, que o ser humano faz isso, Adão e Eva que fizeram. Não assumir mais responsabilidade. Está tudo lá. É tudo a gente lá, representado ali. Mas Deus fala assim, o negócio é o seguinte: eu vou mandar um bebê, filho de mulher, e ele vai consertar a casa. Ele vai destruir tudo o que destruiu. Ele vai trazer de novo, numa linguagem figurada aqui, o jardim de volta, ou a gente de volta para o jardim, né? Para o reino de Deus, para a vontade perfeita de Deus. Aí Adão então vive muitos anos. Eu tenho aqui não sei se a Lari consegue colocar para a gente. Eu fiz um painelzinho aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, Lari. Põe lá no vermelhinho, lá no último, lá no número, lá, ó. Adão viveu 980 anos. Hoje eu vou botar uma curiosidade para vocês. 980 anos esse cara se arrependendo do que tinha feito. Você já pensou? Você já pensou a tristeza que esse cara passa centenas de anos, anos após ano, contando para os filhos dele o absurdo que ele e a mãe dos filhos Eva fizeram e abandonaram Deus? Já dá para você imaginar? Hoje o cara não aguentava, né? Ia para psicólogo, psiquiatra, se suicidava. Imagine 100 anos, 200, 300, 400 sofrendo. Ou você acha que Adão não sofreu? Ou você acha que ele não sentia saudade do Éden? Ou você acha que ele não viu a burrice que ele fez e contou para os filhos? Você não sabe o que eu fiz. Vou contar a história para você. E esse Adão, a Bíblia nos fala de uma genealogia de Adão que consta ali. Alguns, eu vou mostrar ali. Tem Adão, depois vem Sete, que é um dos filhos de Adão. Sete nasce quando Adão tem 130 anos. Presta atenção no que eu estou te falando. Sete nasce quando Adão tem 130 anos. Aí Adão conta essa história para Sete. Sete deve estar contando depois para todos os filhos dele. Gente, a tradição oral, isso é uma questão comum na história da humanidade. Essa história é contada. E não só contada a coisa ruim, como Adão deve ter falado para Sete. Eu vou falar quase certeza que falou para Sete. Sete, só que tem uma promessa: vai nascer uma criança. Deus falou que vai nascer um bebê, filho de uma mulher, que vai consertar tudo da burrada que a gente fez. Ele vai mudar tudo. Meu irmão, o que você acha que está acontecendo? Nascendo filho atrás de filho, ano após ano, todo mundo esperando um bebê, todo mundo falando: é esse? Será que é esse? Vamos ter filho, gente. Algum vai ser. Será que é esse? E passa, e filhos. Chega um momento, olha que interessante, como a história bíblica ela se conecta. Chega um momento que aí o filho de Sete um filho é Enós, o Enos. Enos nasce quando Adão tinha 235 anos.
Olha lá. Aí Enos tem um filho chamado Cainã. Cainã nasce quando Adão tem 325 anos. Aí Cainã tem um filho chamado Malaliel. E Malaliel, quando ele nasce, Adão está com 395 anos. Malaliel tem um Jared. Jared nasce quando Adão tem 470 anos. É muito possível Adão ter contado a história própria ele para alguns desses. E se ele próprio não contou, Sete contou, o filho de Sete contou. O que nós temos na nossa Bíblia, esses caras passaram a contar um filho para o outro, e aí falando, mas Deus prometeu um bebê que vai arrumar esse negócio. Deus está prometendo uma descendência, um descendente, e ele vai acabar com aquela serpente que enganou a gente, que destruiu, que fez eu quebrar a aliança com Deus. Ele vai restaurar a aliança com a gente. Deus vai consertar. Quem é o filho? Será que é o meu? Será que é... Gente, Deus deu uma promessa e gerou uma expectativa na comunidade de descendentes de Adão, e uma esperança. E aí vai nascendo. Aí o filho de Jared é Enoque, aquele Enoque que andou com Deus e trasladou. Tá, esse Enoque aí, quando ele nasce, Adão tem 642 anos. Aí Enoque tem um outro homem, o homem mais velho que existiu na face da terra, chamado Matusalém. Já viu essa brincadeira? Uma pessoa que vive muito fala, aqui lá é um Matusalém, viu? Por causa desse cara aí, né? Ele viveu muitos anos, ali quase 1000 anos, eu não lembro com exatidão. Quando ele nasce, Adão tem 707 anos. Matusalém tem um outro filho chamado Lameque. Presta atenção, estou chegando para acabar. Quando Lameque nasce, Adão tem 894 anos. O filho de Lameque é Noé. Nós já chegamos na Bíblia no dilúvio, e Adão não tinha morrido. Ele morre quando Noé nasce. Ele já tinha morrido. Mas o pai de Noé foi contemporâneo de Adão. Não sei como sabiam disso, porque a gente acha, né, que as coisas ficou muito longe, se perdeu a história, contaram errado. Adão estava contando a história dele. Noé, se o pai de Noé viveu na época, nós não temos essa informação, mas existe uma probabilidade, uma possibilidade do próprio Adão ter contado a história para o pai de Noé. E Noé sabe a história, né, com 2 gerações de diferença do que aconteceu no Éden. E aí Deus chama Noé para refazer a aliança com a humanidade. Gente, olha que extraordinário. Só que quando Noé nasce, olha que bonito. Você quer abrir comigo para ver? Gênesis 5, 28. Olha lá aquela expectativa do bebê. Cadê o bebê? Né? Cadê esse bebê que Deus prometeu? Quem achou aí, diga amém. Deixa eu tomar uma água, gente, que dá. Acho que botaram a praia no lugar errado, viu? Eu falei, tinha que botar aqui em Penal. Botaram a praia no lugar errado. Acharam? Diz assim, Gênesis 5, 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo, olha o que ele fala quando Noé nasce. Olha lá, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Qual foi a maldição que Deus deu para a terra? Agora, com suor do teu rosto terá o sustento do seu trabalho, não é isso? Com a fadiga, com o seu trabalho agora árduo, difícil, a terra não vai colaborar mais com você. E quando Noé nasce, né, Lameque fala, este vai fazer isso. Meu irmão, aqui nós sabemos que Noé é o tipo de Cristo. Ele ainda não era o bebê, mas ele tipificava o bebê. Noé fez coisas que representavam o que Jesus faria, assim como Moisés, como Davi. Cada geração tinha
tinha uma expectativa do bebê chegar, e algumas crianças, lembra de Moisés, quando o faraó quis matar as criancinhas na época de Moisés? Por que você acha? Porque Moisés era um bebê que ainda não era o bebê prometido por Deus, mas que ia fazer uma obra que apontaria para o bebê que ainda viria. Está todo mundo, em todas as gerações, na história da humanidade e de Israel principalmente, esperando o tal do bebê. E Lameque tem a percepção que Noé pode ser esse bebê. E ele não é, mas de certa forma ele é um bebê diferente, porque ele se enquadra dentro do processo da salvação para apontar para Cristo. Em Noé é renovada a aliança de Deus com a humanidade no dilúvio. Vamos lá, olha que interessante. Este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O que o Lameque está lembrando, meu irmão? Da história do Éden. Ele está citando a maldição de Deus do Éden no nascimento de Noé e dizendo: esse menino pode ser aquele bebê. Ele vai aliviar a fadiga, a maldição que Deus colocou. Olha, você está entendendo o que eu estou falando? A expectativa: cadê esse menino, cadê essa criança que vai colocar ordem no mundo de novo, que vai estabelecer o relacionamento da humanidade com o Criador, que vai tirar nossos problemas psicológicos, que vai tirar os problemas de saúde, que vai tirar todo o processo de morte da humanidade. Cadê esse bebê que vai sanar o nosso problema, tirar a nossa culpa, o nosso pecado, nos justificar diante de Deus? Cadê esse bebê que vai estabelecer o reino de Deus de novo que nós perdemos? Cadê? E Deus fala: eu prometi, eu vou trazer esse bebê. 1000 anos, 2000 anos, e passa milênios e milênios, 4000 anos. E cadê o bebê? Por isso que a gente precisa comemorar o Natal, porque o bebê nasceu, né? A questão toda do cristianismo é entender que essa promessa foi cumprida e Ele é o nosso Salvador. E aí, olha que interessante ainda, em Isaías 9, isso agora, olha só, Adão e Eva ali, mais ou menos, tá? 5000 anos antes de Cristo. Agora, já 700 anos antes de Cristo, um profeta chamado Isaías profetiza, inspirado por Deus, a respeito de alguma coisa. Quer ver? Isaías 9, deixa a Lari arrumar para vocês lá. 6 e 7 diz assim: o que eles estavam esperando? Um bebê, não é isso? Um bebê menino. E diz assim, olha o que o profeta está falando: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. O nome desse menino, lembra que na cultura hebraica, nome não é só um título que você chama alguém. Nome é, e ele será, é o que ele é. Tudo bem? Não é só assim, eu sou salvo pelo nome de Deus. O que é isso? Pelo que Deus é e o que Ele faz. Não é mágica, ficar decorando o nome de Deus, né? Igual os pagãos fazem. Não é isso. Então aqui, o nome dele é, quer dizer, ele é isso. O que ele é, esse menino? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ó, quem nega a divindade de Jesus aqui tem um problema sério, porque esse menino é maravilhoso, conselheiro, ele é Deus forte, o próprio Deus falando quem Jesus seria. Ele vai ser o Pai da eternidade, o príncipe da paz que tanto nós necessitamos. Nós necessitamos do Shalom que tanto cantamos, o que é o Shalom? Você sabe o que é o Shalom? O Shalom é o equilíbrio, a harmonia plena do ser humano com o Criador, do ser humano consigo mesmo, do ser humano com o outro, do ser humano com a natureza. Isso é o Shalom.
quando tudo isso está harmonicamente equilibrada, baseada no relacionamento com Deus, você tem o que os judeus chamam de Shalom. Ele é o príncipe da paz. Ele traz o governo do Shalom, que é o próprio reino de Deus. Gente, tem uma expectativa tremenda e um profeta está prometendo de novo, porque ele está falando aqui no presente do futuro. Você percebe que ele fala: um menino nos nasceu. Você sabe quando esse menino vai nascer? 700 anos depois do que Isaías está falando. Ele está vendo o futuro. Ele está vendo e está falando: opa, um menino nasceu. Ele é profeta, ele é um vidente do futuro de Deus. E ele vê o nascimento desse menino 700 anos antes dele nascer. E ele fala: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele, esse menino, estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O reino desse menino vai durar eternamente, será para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. De novo, um profeta se levanta e fala: o menino vai nascer. Deus não falou lá 4.000 anos atrás que o menino ia nascer? Eu estou falando de novo, eu estou vendo ele nascer. E o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele vai trazer um governo de paz, justiça, retidão, um reino eterno. Esse menino vai nascer. E depois de Isaías, todo mundo estava esperando de novo um menino nascer. Todo mundo esperando: cadê esse menino? E cada geração que passava existia essa expectativa. Em Lucas 1:30 a 33 diz assim: quando o anjo fala com Maria, ele fala assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida, Maria. Ó, a mulher lá do Éden é Maria. Maria é a mulher da promessa, um descendente da mulher. Que mulher? De Maria. Maria agora nós começamos a interpretar a profecia de Deus lá no Éden. Maria é a mulher que ele escolheu para nascer o descendente da mulher. E ele fala: Maria, não tenha medo não, mulher, fique tranquila, você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este menino, Maria, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quem está falando é o anjo Gabriel com ela. Alô. Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Olha o que está falando de Jesus. Teu filho, mulher, ele vai ser chamado Jesus. E o Deus Altíssimo, que é o pai dele, lembra que ele é filho do Altíssimo? Você só vai gerar esse menino aí, que é filho de Deus. Esse menino aí vai ser aquele prometido para reinar eternamente no trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O que nós estamos esperando? A volta de Jesus para ele fazer tudo isso, para o reino dele eterno se cumprir. Um reino de paz, de justiça, alegria eterna, harmonia, de Shalom eterno. E de repente nós vemos que nasce Jesus. O verbo eterno de Deus é gerado no ventre dessa Maria abençoada por Deus para isso. Nasce num lugar simples. Tem que fugir porque Herodes quer matar. José leva ele para o Egito. Nasce num curral. Se fala presépio, né? Manjedoura, tudo bonitinho. No curral, meu irmão.
de animal, fedido talvez. Ele nasce num lugar perseguido, refugiado, está fugindo, porque Herodes queria matá-lo, do jeito que quis matar Moisés. E é assim que começa a vida de Jesus na terra, fugindo para sobreviver, e Deus cuidando dele. E esse menino vai crescer e entender tudo o que ele tem que fazer, ser ungido pelo Espírito, sofrer, pregar as boas novas do reino de Deus. Chegou a hora do reino de Deus. Chegou toda a promessa, chegou, estou aqui. Eu sou o menino, eu sou o bebê prometido, eu sou o Messias. Eu sou o ungido de Deus que vai salvar a humanidade. A todo aquele que crê em mim, eu vou dar vida eterna. E esse bebê chega, morre na cruz pelo pecado da humanidade. Deus ressuscita Jesus dentre os mortos fisicamente. Jesus não ressuscitou como alma penada em espírito. Jesus ressuscitou em corpo físico. Andou, comeu com os discípulos depois de ressuscitado, sentou na mesa, furado pelos cravos na mão e nos pés. E a ressurreição de Jesus, preste atenção no que eu vou te falar, é a garantia da nossa vida eterna. Nós temos vida eterna? Já e ainda não. Você vai morrer. Ué, mas vida eterna não é só espiritual? Não. 1 Coríntios 15 diz que se Jesus não ressuscitou, você está perdido. Se você não for ressuscitar, você está perdido. Mas peraí, eu não estou salvo já? Já e ainda não. Você já está salvo porque toda a bênção da eternidade de Cristo é antecipada a nós, pelo Espírito que habita em nós, e nos permite desfrutar a vida de Deus que virá. Mas quando vier o que é perfeito, Paulo diz, que ainda não veio, o veremos face a face. Aí então seremos como Ele. Por isso temos que clamar a segunda vinda, porque na segunda vinda, aí nós teremos vida corporal eterna. Tem cristão que até hoje não entende, acha que a gente vai para o céu viver igual a alma penada. Nós temos que entender que quando Jesus ressuscita, Ele inaugura a nova criação que Deus vai fazer lá no final, novo céu e nova terra. Ele inaugura no corpo físico dele a nova humanidade. Ele inaugura no corpo físico dele a nova criação que Deus vai fazer quando Ele voltar. Gente, eu não estou inventando não. Para terminar, nós vamos ler isso lá em 1 Coríntios 15. Alguns versículos e eu concluo com esse pensamento. A gente não precisa mais esperar o bebê não. Ele já veio. Nós estamos esperando agora Ele voltar como rei. Botar a ordem na casa. Nessa casa que ainda está desestruturada, né? E se Deus quiser, próxima vez eu vou pregar, se nós vamos ressuscitar, qual é o estilo de vida que nós temos que viver aqui e agora? Nós temos que viver uma vida condizente com a nossa ressurreição futura. Aí é a prática da vida cristã, que aí fica para a próxima também. 1 Coríntios capítulo 15, abre aí comigo. Vamos ler alguns textos para a gente concluir. Versículo 21. 21 a 26, depois eu vou vendo aqui. 21 a 26. Visto que a morte veio por meio de um só homem. Então a morte, aí você fala, que morte? Toda a morte espiritual e física. Ela veio por meio de um só homem. Que homem? Adão. Você vai morrer, voltará ao teu pó, tornarás, não é isso? Então todo o processo de morte que você sente, e eu também, no nosso físico, é um envelhecimento que vai matando
as nossas células, que a gente percebe, né? Conforme vai passando os anos, a gente vai percebendo, poxa, eu não tenho mais a vida que eu tinha, não tenho mais a força que eu tinha, a saúde que eu tinha, a gente vai morrendo. Essa morte, ela veio, alcança a gente, todo mundo vai morrer. E essa morte, meu irmão, ela é o último inimigo da humanidade. Você sabia disso? Que Jesus vai destruir. Jesus vai destruir a morte. Ela nunca vai mais matar a gente quando nós tivermos um corpo glorificado para a eternidade. Nunca mais. Já pensou nisso? A beleza da esperança que nós temos. Um corpo que nunca mais vai ficar doente. Um corpo que nunca mais vai ficar sentindo coisa ruim, tristeza, nada. Meu irmão, isso é o céu. O céu é justamente o governo pleno de Deus, aonde Ele está no nosso meio. O céu não é lá, é onde Deus está com a gente, é o céu. É o trono dele governando tudo que há, que existe no universo, em todas as dimensões da realidade que Deus criou, seja ela visível e invisível. E aí, olha só, visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Ué, a morte veio por causa de Adão, mas a ressurreição, ela veio por causa de Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão, ó futuro, todos serão ressuscitados, né? Ele traz a palavra vivificados. Mas cada um por sua vez. Então cada um de uma hora certa. Calma, não chegou a sua hora de ressuscitar ainda. Ele fala, cada um no tempo certo. Aí ele diz o quê? O primeiro, cada um por sua vez. Cristo o primeiro. Então quem foi o primeiro a ressuscitar? Foi Cristo. Depois, quando Ele vier, quer dizer, quando Ele voltar, os que lhe pertencem vão ressuscitar também. Pertence a Cristo aí? Todo mundo está certo disso? Está afiado aí com Jesus? Então, você que pertence a Cristo, fique tranquilo. Se teu corpinho morrer aqui, ele vai refazer e vai ser um corpo muito melhor do que a gente tem hoje. Se eu falar ao corpo de Jesus, se eu falar algumas coisas, tem gente que fala que eu estou brincando, falando de filme de ficção moderna. Não estou. Eu estou falando de um corpo ressuscitado, que poderia ser reconhecido, visto, tocado, marcas do cravo, mas ele entrava em lugares com a porta tudo fechada, atravessando a parede. Coisa de ficção científica. Mas ele também podia comer uma carne, tanto é que ele comeu um churrasquinho de peixe lá com os caras. E depois ele simplesmente sumiu na frente deles, desapareceu no meio de uma nuvem. E ele aparecia aqui e aparecia lá, trasladado. Mas peraí, é corpo ou não é? Mas é um corpo muito mais top do que o nosso. Imagine nós temos esse tipo de corpo. Um corpo que vai desfrutar da criação como nunca podemos nessa vida e nesse tipo de corpo que a gente tem hoje. Desfrutar do próprio Criador, desfrutar de todas as bênçãos, desfrutar de toda a sabedoria, de tudo que existe, foi criado. Meu irmão, nós temos que entender que vai ser um negócio além do que... Tem gente que pensa no céu e pensa naquelas historinhas de criança que tem nos livrinhos antigos, que pensa que no céu tá lá uns anjinhos pequenininho, infantil, loirinho assim, de carracolado, tocando harpa. Aí você fala, meu Deus do céu, que troço é esse que eu vou parar ali? Tem certeza? Meu irmão, não, pelo amor de Deus, não faça essa imagem da eternidade que está bem abaixo. Nós nem conseguimos entender. Nós vamos desfrutar a criação de uma forma que nem Adão e Eva tinham a capacidade de desfrutar. É uma plenitude de tudo que nós buscamos nessa terra e que não é hora de buscar. Porque agora é hora de pregar o Evangelho, de anunciar o reino, de passar os bocados, sofrer pelo Evangelho, passar as dores. Esse é o momento de falar, pode vir, porque virá o tempo que nós seremos glorificados como Cristo foi. Por isso Paulo entendeu isso, ele gastou a vida dele pregando o Evangelho,
e levando a vida de Deus para os outros. Ele entendeu, ele falou: não, não é aqui, deixa essa carcaça, né, morrer, sofrer o que for, ser chicoteado, naufragado, não interessa, deixa me queimar. O povo era tão ruim antigamente. Eu acho que eu estou mexendo aqui. O povo era tão ruim antigamente, quando perseguia os cristãos, que eles ouviam os cristãos falar de ressurreição. Eles falavam assim: então nós vamos fazer o seguinte, mata esses cristãos aí, mata esses crentes aí, e para eles não ressuscitar, queima. Eu estou falando sério, é a história do cristianismo. Impérios que perseguiram cristãos, que os cristãos falavam da ressurreição, da vida eterna, eles criam tanto, como a gente deve crer, que eles não se importavam em morrer pelo evangelho, porque eles falavam: tranquilo, eu vou voltar, eu vou voltar muito melhor do que hoje. E eles viviam isso de verdade. Eles liam a Bíblia e acreditavam no que lia, viu? Você sabia que a gente tem que acreditar no que está na Bíblia? Que não é uma historinha que a gente tem que contar. E esses caras, esses impérios falavam assim: já sei, vamos impossibilitar a ressurreição. Queima, faz a cinza, faz o osso deles, vira pó e joga no mar. Meu irmão, você tá de brincadeira de um Deus que fez do nada o universo. Não pode pegar de uma cinza e voltar o corpo de um ser humano. Os caras estão de brincadeira, nós não temos compreensão. A gente tem umas dúvidas humanas ilimitadas racionalmente, e a gente põe Deus dentro de uma cachola e fala assim: não, aí Deus, nós colocamos Deus numa fria agora, hein? Agora eu quero ver ele ressuscitar uma cinza que nunca mais. Meu irmão, você não está entendendo. Eles sabem onde está cada célula de cada cinza em todo lugar. Com uma célulazinha ele transforma e traz o corpo de volta e ponto final. Se você não crê assim, você não está crendo na Bíblia, no Evangelho. É isso que eu quero te falar. Se você não crê na ressurreição, Paulo fala: a tua fé em Cristo é vã. Você está perdido ainda, porque você vai estar morto. E a promessa final é você ser ressuscitado. A promessa final da ressurreição não é só você ser perdoado, é você ter um corpo capaz de usufruir tudo o que Deus prometeu para você. Tudo, usufruir tudo, toda a criação de Deus. Governar com Cristo, andar com Cristo, conhecer, amar o que Deus fez, ver a grandeza da criação, como a gente não consegue ver hoje. Nós vamos admirar a Deus de uma forma que a gente nem imagina, porque o nosso corpo vai estar disponível para isso. Então a nossa salvação também tem a ver com crer na ressurreição. Eu sei que eu falei que ia ser mais rápido, mas segura a onda aí. 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, né? A Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Não vou ter tempo de falar sobre isso, pois é necessário que ele, ele quem? Jesus, o Cristo, reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é quem? A morte. A morte. Por isso nós sofremos tanto quando alguém morre. Por isso Jesus chora quando Lázaro está morto. Mas Jesus não sabia que ia ressuscitar? Sabia, meu irmão. Mas o luto, o choro, a perda, a tristeza, a desgraça que o pecado trouxe, rompendo, massacrando, tirando a vida, Jesus se compadece de todo aquele sofrimento de Marta, Maria, vendo um amigo dele morto, 4 dias enterrado ali dentro daquele sepulcro, e as pessoas sofrendo por isso. Jesus chora, ele se compadece profundamente. Um dos maiores atos humanos de Jesus é ele derramar lágrimas de compaixão pelo luto daquela família e de um amigo que ele também tinha perdido, mas ele sabia que ia trazer de volta. Ele sofre o sofrimento de Marta. E não acho que Marta estava lá, não cria, não. Ela falou: você crê, Marta? Marta falou: Marta, ela faz uma declaração escatológica de fé. A gente às vezes fala como se esse povo fosse ingênuo. Eu creio, Jesus.
na ressurreição final. Marta, creia, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Elas só não entendiam que Jesus poderia antecipar a ressurreição final. Mas Jesus, eu creio, é como diz assim, eu sei, Jesus, que isso vai me consolar, porque eu vou estar com Lázaro, com meu irmão, no dia da ressurreição. Eu sei disso, Jesus, mas Marta, a ressurreição está aqui agora. Eu vou fazer isso acontecer hoje, Marta. Isso elas não conseguiam entender, nem Marta nem Maria, ninguém. E Jesus faz com Lázaro, antecipa uma sinalização, mas não dá o corpo glorificado ainda, mas de ressuscitar alguém e trazer de volta depois de 4 dias. E aí, tá vendo? Eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. Vamos mais um pouquinho, versículo 52, vai lá na frente. Vamos pular para não ficar tão longo aqui. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, o que é corruptível que ele está falando? Corpo que ainda se morre, que ainda se corrompe, certo? Que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Meu irmão, você vai ser imortal. A gente fala umas coisas, você está entendendo? Você já pensou em tudo isso? Nós vamos ser revestidos de imortalidade para viver a vida eterna que Ele nos prometeu. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Só então, quando nós ressuscitarmos, que a morte será destruída. Ela foi já destruída em Jesus, mas ainda não. Para nós ainda é uma promessa. Do mesmo jeito que o bebê foi prometido no Éden e veio, morreu e ressuscitou, agora nós não vamos esperar mais um bebê, nós vamos esperar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Juiz do Universo, que vem ressuscitar a gente e transformar o nosso corpo para uma vida eterna. Então não deixe de esperar isso, não deixe de acreditar nisso, não deixe de entender, conversar e falar: meu, que negócio fantástico é esse, que vida é essa? E esse nosso novo corpo vai morar numa nova terra com um novo céu. Mas vai ser nessa terra? Não, na terra transformada. Vai ser esse corpo? Não, vai ser você, mas esse corpo glorificado. A terra é a terra, mas glorificada. Por que Ele vai recriar até o céu? Porque até o céu vai ser recriado para ser compatível, novo céu e nova terra, com o corpo glorificado que Ele vai dar para a gente. É uma eternidade, a gente não tem ideia. Você percebe que é um negócio fora da casinha para a gente? Por isso que eu te falo, é uma questão de fé. Mas é uma questão de fé tão extraordinária que você vai falar assim: você está me falando, pastor, que nós vamos viver de novo num local onde não vai haver mais sofrimento, injustiça, gente que está oprimindo a gente, não vai haver desigualdades sociais, não vai haver tirania, não vai haver doença, não vai haver choro, pranto, lamento, não vai haver desgraça. É isso que eu estou te falando. Isso está prometido para a gente. Nós vamos morar num lugar assim, pastor, vai. É isso que é o céu que a gente tanto fala. É o trono de Deus descendo, o tabernáculo de Deus governando o seu povo eternamente, num novo ambiente criacional, no universo recriado, novo céu e nova terra. O trono de Deus se estabelecendo ali, para estar com a gente eternamente. Meu irmão, é um negócio extraordinário. Que ser humano não quer uma esperança dessa? Num mundo sofrido, num mundo cheio de desgraça, desigualdade, injustiça, problema social, desesperanças, pandemias,
aí vindo e vai embora, e volta, e vai, agora não vai. Aí já fala de outra gripe, que não sei o que. Meu irmão, nós estamos num momento dificílimo e o negócio vai piorar. A tendência não é melhorar. Pode melhorar por um momento, mas daqui a alguns anos não é melhorar, porque se nós estamos realmente nos finais dos tempos, o negócio pode entortar cada dia mais. Mas isso não faz diferença para quem é cristão, porque a gente vive com Cristo, e a gente vive com uma missão, e a gente vive com uma esperança. Ele vai voltar e vai consertar a casa, vai julgar tudo quanto é coisa errada, vai botar ordem na casa, irmão. Vai destronar esse monte de autoridade, magistrados mundiais que dominaram e empobreceram a população do mundo. Eles vão pagar, eles vão responder. Todo mundo vai responder, e eles mais ainda. E isso deve ser para a gente, né, uma esperança. E aqui encerro, graças a Deus. 15, 57, 58, se você quiser ler. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam o quê? Firmes. Quer dizer, enquanto não chega esse dia, o que Paulo está falando? Não cai não, não fica tropeçando não, fica firme, não se abale. O negócio é ruim mesmo até lá, mas não se abale, fique firme, inabalável e sempre abundantes na obra do Senhor. Não fica com mesquinharia não para se envolver no serviço de Deus na terra. Seja abundante no seu envolvimento. Por quê? Porque o trabalho de vocês vai ser contado lá no futuro. Tudo que a gente faz tem relevância eterna. Por isso que vai ser tudo julgado. E o que a gente faz para Deus agora, se a gente faz para Deus, não faz para os homens, né? De fato faz para Deus, não para querer aparecer para ninguém, porque Deus sabe a nossa motivação, né, gente? A gente pode enganar todo mundo, Deus não, né? Então faça as coisas para Deus, não faça para ninguém não, meu irmão. Quando você faz as coisas para Deus, não fica querendo reconhecimento de ninguém. Faça para Deus. Ponto final. Eu não tenho que ficar fazendo as coisas para Deus. Olha, será que eles vão me reconhecer? Meu irmão, reconhecendo ou não, eu vou fazer para Deus. Ponto final. Vamos passar essa fase, né? Por quê? Porque as coisas que a gente faz para Ele, sim, vai ter significado eterno. Isso basta. Deus conhece todas as nossas obras, nosso coração, as nossas intenções. Amém? O bebê nasceu, né? O bebê nasceu e ele se tornou um homem. E não só um homem, mas o homem mais importante, o homem Deus, o Deus homem encarnado, morreu, ressuscitou e vai voltar. Que a nossa expectativa seja essa: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem salvar a gente da morte, vem salvar a gente das desgraças humanas, para que a gente possa adorá-lo, eternamente desfrutar da tua beleza, da tua santidade, desfrutar do teu poder, da tua criação, de tudo que o Senhor é e faz para nós, né? Que Deus nos permita ter esse olhar para nos dar esperança no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio das dificuldades dessa vida. A gente olhar e falar: não, Pai, a esperança que eu tenho me conforta, a esperança que eu tenho me traz força para continuar, a esperança que eu tenho de tudo aquilo que o Senhor está me prometendo, né, me traz a capacidade de enfrentar o que eu tenho que enfrentar. Gente, não permita que essa esperança morra. E essa esperança vem conhecendo a Deus, conhecendo a Bíblia. Não tem como entender tudo isso que eu estou falando para vocês sem vocês estudarem a Bíblia. Por isso eu reforço o meu convite: vamos estudar a Bíblia nas quintas-feiras, vamos ler a Bíblia junto esse ano, vamos amar a palavra de Deus, dar um tempinho do nosso dia para a leitura bíblica. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Feche os olhos. Pai, nós te agradecemos que realmente
nós sabemos que aquele bebê, filho da mulher, nasceu. E nasceu para destruir o engano de Satanás sobre a humanidade. Nasceu para nos trazer a palavra eterna de reconciliação com o Senhor. Nasceu para interceder, mediar, perdoar o nosso pecado, nos justificar diante do Senhor de forma eterna. Nasceu para vencer definitivamente o inimigo da nossa alma, todos os inimigos da nossa vida, e inclusive o inimigo chamado morte, que assola a nossa vida, a humanidade. Nasceu, morreu, ressuscitou, vai voltar, e a nossa expectativa e esperança nós colocamos no Senhor de todo o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida condizente com a ressurreição de Cristo, condizente com a promessa de que seremos ressuscitados. Nos ensine a viver uma vida cristã, nos ajude a ser a igreja, a comunidade messiânica que antecipa o reino de Deus, no dia a dia, no serviço, no trato, na liturgia, nos cânticos, no culto, na oração, na vida social da igreja, na missão. Oh Pai, desperta em nós a verdade de ser igreja na terra, das prioridades, tudo aquilo que nós precisamos, para que o Teu nome seja glorificado através de nós, a cada dia, em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.